Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Realpolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Hoje vamos falar de um bicho-papão que sempre que dá jeito é utilizado pelos políticos da nossa praça, a extrema-direita. O ressurgimento da extrema-direita na Europa é um fenómeno complexo que tem suscitado preocupações e debates nos últimos anos por todo o Ocidente e não só. Da Europa aos Estados Unidos, da Rússia ao Brasil ou à Argentina. O tema tem sido recorrente como uma ameaça presente, crescente e preocupante. Sempre que há eleições ou qualquer ínfimo sinal de instabilidade, os partidos do arco do poder, isto é, que normalmente em sistema rotativo são eleitos para governar, ameaçam com o aumento da extrema-direita, com os seus populismos, radicalismos e o apoio a ações e políticas que atacam direta e frontalmente os mais básicos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, promovendo a segregação racial, os nacionalismos, a igualdade de género, de credo, de ideologia e de orientação sexual. Mas antes, e primeiro que tudo, vamos responder a uma questão que raras pessoas de facto e com seriedade se puseram. O que é realmente a extrema-direita? A extrema-direita é um termo usado para descrever uma série de ideologias e movimentos políticos que geralmente são caracterizados por posições políticas, sociais e económicas que são consideradas extremamente conservadoras, autoritárias e, em alguns casos, nacionalistas, com uma base ideológica quase sempre insustentada, para não dizer inexistente. Digamos que é um saco em que se mete tudo o que não é extrema-esquerda, isto é, que afirma seguir os ideais do marxismo, mas mesmo assim é extremo. Tudo o que é extremo e não é extrema-esquerda passa a ser extrema-direita. Reparem que ao que normalmente nós chamamos de nazismo e que unanimemente consideramos de extrema-direita, em si e per si, afirmava-se nacional-socialismo. E o socialismo está longe, muito longe, de ser de direita. Aliás, muitas das ideias expressas no Mein Kampf de Adolf Hitler, a bíblia do nazismo, do nacional-socialismo, onde se definem claramente as bases do que viria a ser a política do Adolf Hitler e do Terceiro Reich, estão muito mais próximas do marxismo do que do liberalismo, que se assume ser a ideologia base do que se define por direita. No entanto, podemos definir como algumas características transversais ao movimento que se assumem como de extrema-direita. Os nacionalismos extremos são um deles. Muitos grupos definidos como extrema-direita enfatizam a importância da identidade nacional e defendem políticas que visam proteger a cultura, a tradição, a história e os valores nacionais. E isto de um modo radical, porque, como é evidente, todos nós defendemos o que eu acabei de dizer. Isto pode incluir uma oposição a influências culturais estrangeiras e uma ênfase na preservação da homogeneidade étnica. O autoritarismo também é muitas vezes assumido como uma característica da extrema-direita. E estes movimentos tendem a apoiar estruturas governamentais fortes e muito centralizadas, muitas vezes com líderes carismáticos ou autoritários que, não raras vezes, personificam o próprio poder. Por isso, são raros os movimentos de extrema-direita que sobrevivem aos seus fundadores. A autoridade do Estado é muitas vezes vista como necessária para manter a ordem social e preservar os valores tradicionais. E é neste ênfase que a extrema-direita aposta. Mais atualmente, nota-se uma atitude da extrema-direita transversal de antiglobalismo nos movimentos,
que se opõe frequentemente à globalização, argumentando que esta ameaça a soberania nacional e enfraquece as entidades culturais. Isto pode-se manifestar em oposição a acordos comerciais internacionais, a organizações supranacionais e movimentos migratórios. Não é por acaso que muitos movimentos assumidamente de extrema-direita são anti-europeístas, são anti-NATO e são anti-Nações Unidas. Estes movimentos apoiam também o conservadorismo social, assumindo posições sociais conservadoras, incluindo a oposição a questões como os direitos do LGBTQ, aborto e igualdade de género. Muitos grupos de extrema-direita defendem valores tradicionais e religiosos, indo muitas vezes buscar o seu pendor ideológico, que ao contrário da extrema-esquerda não tem, a textos religiosos ou doutrinas confessionais, obviamente na sua visão mais ortodoxa, conservadora e radical. A xenofobia e o racismo caracterizam também algumas fações da extrema-direita que assumem atitudes xenófobas e racistas, que podem traduzir-se em políticas anti-imigração e discriminação com base na etnia. São invariavelmente populistas, pois tendem a apelar para as preocupações e frustrações da população, muitas vezes adotando retóricas populistas para mobilizar apoio, e conseguem. Isto pode incluir, e inclui sempre, críticas às elites políticas e económicas dos países e mesmo das organizações supranacionais. Os grupos de extrema-direita podem mostrar hostilidade para com minorias étnicas, religiosas ou outras, vendo-as como uma ameaça à coesão social ou à identidade nacional. É importante referir mais uma vez que o termo extrema-direita é amplo e não capta todas as nuances e variações dentro deste aspecto político. Além disso, diferentes contextos culturais e políticos podem influenciar as características específicas dos movimentos de extrema-direita em diferentes regiões do mundo. Mas há, de facto, uma ameaça de extrema-direita na Europa ou mesmo no mundo? Alguns sinais podem indicar que há. Embora seja importante notar que a situação política pode variar de país para país, surgiram alguns temas e padrões comuns, dando origem a uma discussão mais ampla sobre o papel e a influência da extrema-direita no continente europeu. Em primeiro lugar, para compreender o possível ressurgimento da extrema-direita na Europa, é crucial considerar o contexto histórico. Muitos países europeus têm memórias históricas de regimes autoritários e nacionalistas, como é o caso do nazismo na Alemanha ou o fascismo na Itália, assim como o Estado Novo em Portugal e nas suas ex-colónias, ou mesmo o regime militar no Brasil. Estas experiências passadas influenciam as sensibilidades políticas e a reação da sociedade aos movimentos políticos extremistas de pendor de direita. Neste sentido, pode estar a lidar com dois fenómenos que podem potenciar estes movimentos. Por um lado, algum saudosismo dos mais conservadores, que perante alguns fenómenos contemporâneos, especialmente de insegurança e empobrecimento, podem ser levados a defender que a opressão é melhor que a insegurança e a falta da liberdade preferível à pobreza. Outro fenómeno é o esbatimento histórico e geracional. As novas gerações não sabem como é viver sem liberdade de expressão, sem liberdade de movimentos, com polícia política, com censura, com opressão indiscriminada. Por isso, sem essa memória e sem quem a faça recordar, é fácil ceder a argumentos populistas e demagogos que os conduzem ao extremismo e radicalismo. Também, como é óbvio, as crises económicas e sociais criam um terreno fértil para o crescimento de movimentos extremistas. O aumento do desemprego, a desigualdade económica e a percepção de que os sistemas políticos tradicionais não estão a abordar eficazmente estas questões podem levar parte da população a procurar soluções em movimentos radicais, incluindo de extrema-direita. A agravar todo este argumento, as questões da imigração
tem sido um tema central nas discussões sobre o surgimento da extrema-direita. O aumento dos fluxos migratórios, frequentemente associados a crises humanitárias noutras regiões do mundo, alimenta o sentimento anti-imigração. A extrema-direita muitas vezes capitaliza estas preocupações, promovendo políticas nacionalistas e anti-imigração. Claro que o argumento é falicioso. O mal não está na imigração. O mal está como se lida, como os nossos governos estão a lidar com elas. Porque, em especial o Ocidente, em que a mão de obra dos imigrantes é fundamental para manter as nações a funcionar, os imigrantes são uma peça central no desenvolvimento da velha Europa, com uma pirâmide demográfica invertida. Os imigrantes fazem o que os nacionais se recusam a fazer, a preços que os nacionais se recusariam a aceitar. No entanto, os movimentos extremistas nunca referem esta evidência óbvia e até desumana. Obviamente, o crescente descontentamento com a União Europeia tem sido um catalisador para o crescimento de movimentos populistas e de extrema-direita em alguns países. As críticas à burocracia, à percepção da perda de soberania e a percepção das desigualdades entre os países membros contribuem em muito para apoiar os líderes e os partidos políticos que defendem saídas da União Europeia ou uma reconfiguração significativa da própria União Europeia. Também as mudanças culturais, tais como os legítimos avanços nos direitos do LGBTQ+, movimentos feministas e uma sociedade felizmente mais multicultural, geram resistência em alguns setores mais conservadores da população. A extrema-direita, em alguns casos, apresenta-se como defensora dos valores tradicionais e procura capitalizar o desconforto gerado por essas mudanças, encontrando sempre alguma audiência. Tudo isto tem sido muito potenciado, como é óbvio, pelas novas tecnologias. Em especial, as redes sociais desempenham um papel crucial na divulgação das ideias políticas, e especialmente quando essas redes sociais são manipuladas através daquilo que agora se define como engenharia social. Os movimentos de extrema-direita usam frequentemente e muito eficazmente plataformas online para promover as suas agendas, conectar-se com os seus seguidores e espalhar desinformação. Isso amplia em muito a influência desses grupos, especialmente entre os jovens. Em resumo, embora o ressurgimento da extrema-direita na Europa seja um fenómeno multifacetado e variado, é evidente que vários fatores estão a contribuir para o seu crescimento. A compreensão destes fatores é fundamental para desenvolver estratégias de atenuação eficazes e promover sociedades mais inclusivas e resilientes. Por isso, tudo nos indica que, de facto, há um ressurgimento da extrema-direita na Europa, ou mesmo no Ocidente como um todo, e que ameaça internamente todo o sistema político e democrático. Mas o pior é que não há. E eu acredito piamente que as fações extremas, tanto à direita como à esquerda, continuam idênticos a outros períodos da história. Talvez um pouco mais numerosas, mas não muito. Mas muito mais visíveis devido às redes sociais e a muito do jornalismo que agora tanto se faz e tanto se vende, embora ninguém veja, ninguém leia e todos digam mal. O que há é um aumento galopante do desinteresse e do alheamento político. E como dizia Platão, o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. E os extremistas interessam-se e muito. Os extremistas não se abstêm. Os extremistas votam e conduzem outros a votar com eles e como eles. Os extremistas vão para as ruas e convencem, manipulam, fazem propaganda. Os extremistas ocupam o vazio deixado livre pela maioria apática que tomou a democracia, a liberdade, a garantia da expressão, o multiculturalismo e a pluralidade ideológica como factos garantidos, inatacáveis e perpétuos. Por isso, em sistemas baseados na representatividade, enquanto a minoria fica em casa nos dias de eleições,
a minoria que vai votar toda transforma-se em maioria dos votos expressos. E eis que os poucos se transformam em muitos, o residual se torna poder e a exceção se impõe como regra. Assim, e concluindo, devemos combater os extremismos, tanto à esquerda como à direita, mas principalmente o que devemos combater é a apatia política, o desinteresse pela coisa pública, o alheamento pela causa comum. Porque só há um modo de combater os extremismos da tirania. É sermos extremistas da liberdade. Deixo nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem se interessa pelo fenómeno político e tudo o que envolve. Relembro que no Imperial Academy of Advanced Science tem todo um conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à análise política, à geopolítica e à geoestratégia, e em que eu tenho a honra de ser professor. O link para esses programas está nos comentários deste vídeo. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal, se quiserem continuar a ouvir as minhas opiniões e os meus parcos conhecimentos, e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, até para a semana.